Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Português à Mesa. É um grande prazer receber todos vocês aqui para mais um encontro. E neste nosso vídeo de hoje, nós vamos fazer uma revisão. Esta aula serve para você que vai fazer outras provas ou simplesmente gostaria de aperfeiçoar a sua interpretação de texto e também conhecimentos gramaticais. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro. Você vai acompanhar comigo na tela e também pegue aí o seu lápis, seu caderno, para você fazer as anotações. Espero que você acerte todas essas questões que nós vamos te propor. Para participar aqui, não se esqueça, pessoal, deixe o seu like, é muito importante para que nós consigamos engajar os nossos vídeos. Faça a sua inscrição para você poder comentar, tirar uma dúvida e ative o sininho para receber as notificações quando nós lançarmos as nossas novas aulas, os nossos novos encontros. Um grande abraço e vamos para a nossa aula de hoje. Espero que você consiga tirar suas dúvidas e aprender um pouquinho mais antes de ir fazer sua avaliação. Até mais! Vamos começar a nossa revisão de hoje para você poder treinar um pouco mais a sua interpretação de texto e também um pouquinho de gramática. E para começarmos, já na tela você vê comigo uma capa da revista super interessante com a seguinte proposta: Smartphone, o novo cigarro. Agora eu vou colocar para você 3 assertivas. E você lerá essas assertivas sem compromisso nenhum agora. Mas, na sequência, você vai ter que me dizer se você concorda ou discorda daquilo que você acabou de ler. Vamos começar? Primeiro, a manchete Smartphone, o novo cigarro, promove uma analogia entre o cigarro e o smartphone, dada a capacidade que ambos têm de viciar seus usuários. Concorda com essa assertiva? Se você concordar, já separe e diga que o número 1, sim. Vamos ver o número 2. A imagem da capa confirma e ilustra essa analogia ao apresentar um usuário de smartphone cuja face é tragada pelo aparelho. Você vai aceitar essa assertiva? Tudo bem? E a última que eu quero te propor é essa aqui. Terceira, com esse gesto de tragar típico do consumo de cigarro, confirma-se a ideia de que usar esses equipamentos vicia tanto quanto fumar. Tudo bem? Você entendeu? Agora é sua vez. Você vai aceitar qual proposta? Se você quiser a 1, 2, 1 e 2, 2 e 3 ou a 3 e todas. Qual opção você fez? Eu creio que você deve ter feito opção por isso, por todas. É a explicação clássica que a revista propôs. Este exercício foi programado para te mostrar o seguinte, que nas avaliações você será cobrado a dar satisfações daquilo que você vê em imagens. Como aqui nós fizemos uma inversão, eu coloquei para você uma possível resposta que você teria que escrever, para que você consiga enxergar o quão importante é saber fazer uma análise de uma fotografia. E na sequência da nossa revisão, você vai ler comigo agora, sem pretensões ainda de responder nada, o seguinte texto. Vamos lá? Um trechinho. Uma dentre as várias equações que fundam o Brasil enquanto país é: governar é produzir incêndios. Marcado por uma ideia de modernidade impulsionada pela crença de que modernizar é tomar posse de um terreno baldio, amorfo, pretensamente sem culturas autóctones ditas desenvolvidas, a fim de torná-lo produtivo. O Brasil foi criado por incêndios. Diante das queimadas que agora retornam, devemos nos lembrar que a destruição pelo fogo é nossa maior herança colonial. Tudo bem. É um texto também da prova da FUVEST, tirada para você aqui de vamos dizer, um pouquinho diferente do contexto original. Agora, o que eu quero que você faça?
é o seguinte: você percebeu que existem duas palavras em negrito, que seria a palavra pretensamente e a palavra ditas. Agora você vai fazer um exercício muito clássico de todas as provas, ou digamos, para a tua própria vida, saber o que significam as nossas palavras. E aqui você vai ter que me dizer o seguinte: eu quero que você troque, coloque por sentidos equivalentes a palavra pretensamente e a palavra ditas. Aqui você leu que era posse de um terreno baldio, amorfo, pretensamente sem culturas autóctones ditas desenvolvidas. Quer dizer, o que significam essas duas palavras? Agora é sua vez de você fazer a leitura das 5 letras que estão disponíveis para você. E chegue a uma conclusão. Qual seria sinônimos? Faça isso agora. Por favor, dê uma paradinha aqui, para que você consiga ler com calma, porque você vai ver a resposta agora. Vamos fazer isso? Muito bem. Pretensamente, você pode. É lógico que pode ser outras coisas. Poderia ser hipoteticamente, poderia ser presumidamente. Aqui eu estou te dando alegadamente. Pode ser? Pode ser. Inexoravelmente não. Mas você também pode trocar o ditas pelo reputadas. Exatamente. Faladas, tidas como. Seria isso. Você conseguiu perceber? É lógico que existem outras palavras que poderiam ser usadas no local de ditas, mas aqui nós estamos em um teste, por isso é que eu disse, nós adaptamos mais uma questão para você pensar o seguinte: quando lhe for cobrado isso, você vai ter que realmente saber trocar, colocar sinônimos nas suas respostas. É muito simples, basta você se lembrar de que todo cidadão que lê, ele possui uma ampla proposta vocabular. E eu espero que você consiga ter acertado, porque agora eu vou te propor uma outra questão também muito importante. Nós vamos falar um pouco sobre análise novamente da capa de uma revista, que é a revista Super Interessante. E aqui você está vendo a proposta de paranoia. E o resto vai ficar por sua conta. Veja com calma a fotografia e analise as 3 seguintes assertivas e depois você diga qual ou quais está ou estão corretas ou qual está correta. Vamos falar assim, para ficar mais simples. Começamos a leitura juntamente com você. Aqui é o seguinte, o número 1. O duplo sentido presente na manchete da capa da revista é determinado pela onomatopeia. Você se lembra da figura de linguagem onomatopeia, que seria uma semelhança sonora entre palavras ou expressões de sentidos diferentes. Aqui, no caso, estamos te propondo que o paranoia é uma onomatopeia. Pense sobre isso. E você decida se vai aceitar ou se você vai negar. Tudo bem? Vamos continuar? O que você achou disso? Bom, assertiva número 2. No caso, o substantivo paranoia, nome dado a um transtorno psiquiátrico, e a construção paranoia, ordenando-se que o transtorno cesse, formada por quem? Pelo verbo parar, no imperativo, e a expressão noia, que seria a forma popular de se referir a tal transtorno, são lidos exatamente da mesma forma. O que você concorda? Você diz isso sem, diz não. Qual é a sua resposta para mim aqui? Você vai aceitar a assertiva 2? Você já leu a 1, agora veja a 2. E vamos ler também a 3. A terceira. O texto da capa apresenta a matéria como sendo um guia de como a psicologia e a psiquiatria estão se preparando para enfrentar distúrbios psicológicos dos pacientes. Tudo bem, até aqui. A imagem apresenta uma pessoa sentada em uma poltrona, como se estivesse se submetendo a uma sessão de terapia. Veja aqui, como se fosse uma terapia. E no lugar da cabeça, olhe bem aqui na fotografia, não é? No lugar da cabeça dela, vemos a representação simbólica da paranoia, ou da noia, por meio de rabiscos, o que sugere uma desordem mental.
Meus queridos, agora chegou a sua vez de me responder. Você vai aceitar todas ou vai ficar somente com algumas? Vamos comentar isso agora. Você já deve ter se decidido, porque a número 1 está errada. Ali não é onomatopeia. Essa figura de linguagem que é a semelhança sonora entre palavras ou expressões de sentido que são diferentes, é chamado paronomásia. É aquilo que se assemelha no som, mas realmente não significa a mesma coisa. Porque aqui você tem paranoia, que seria o transtorno. E aqui você tem paranoia, que no caso seria o verbo parar, dizendo para parar com a noia, para parar com o transtorno, na brincadeira sonora da paronomásia. E você agora sabe muito bem que a única, não é? Errada é a número 1, porque a número 2 e a número 3 estão perfeitamente corretas. E novamente chamo-lhes a atenção para esses tipos de proposta nas suas avaliações ou para a sua vida. Saiba ler, por isso, com muita cautela e também entender como a gramática faz parte da interpretação textual para solucionar muita coisa boa para nós, hein? E vamos continuar aqui com a nossa revisão de hoje, porque se você já estiver gostando desse vídeo, você já sabe o que deve fazer. Deixe aí o seu like para nós, faça isso, participe com o seu comentário. É muito importante a sua presença aqui. E aqui vamos continuar com uma outra questão também de interpretação de texto, para que você perceba o seguinte. No livro de Nuno Cobra Júnior, chamado Fitness Não é Saúde, ele propôs, aqui nesse trechinho, nós cortamos o texto original, perceba, porque não precisaremos utilizá-lo por completo. A questão é a seguinte, você vai ler esse trecho, e você vai ter que perceber aqui embaixo uma paráfrase, uma reescrita. E a questão diz o seguinte, sem alteração de sentido, esse que é o segundo parágrafo do texto, ele poderia ser reescrito de uma outra maneira. E aqui foi reescrito para você. E você vai perceber o seguinte, você acha que isso está correto ou isso está errado? Vamos ler? Como a prática cardiovascular é infinitamente mais significativa e determinante para a nossa saúde orgânica como um todo, podendo ser considerado o coração de um treinamento consciente e saudável, essa ordem deveria ser revista. Essa é a proposta original. A prova quis falar o seguinte, você teria que reescrever. Na maioria das vezes, essas questões vão aparecer para você como teste e eles te darão 5 opções. Aqui estou te dando uma única opção para ver se você consegue reescrever sem alteração de sentido. Aqui nós reescrevemos da seguinte maneira, essa ordem deveria ser revista, colocamos 2 pontos e dissemos, a prática cardiovascular é infinitamente mais significativa e determinante para a nossa saúde orgânica como um todo, podendo ser considerada o coração de um treinamento consciente e saudável. Para você raciocinar com mais calma, deveria ser muito interessante se você parasse esse vídeo aqui agora e lesse novamente, porque a resposta que você vai dar para mim terá que ser esta daqui. É aceitável, é isso mesmo, a reescrita. Nós colocamos o finalzinho, essa ordem deveria ser revista, e depois, como você começou com a conjunção, como a prática cardiovascular é infinitamente mais significativa e etc., nós sabemos que seria a questão de uma explicativa. Que interessante. E colocamos essa explicação de uma outra maneira. Nós reescrevemos o texto sem alteração de sentido. Isso é muito importante, porque na sua redação cabe a você reestruturar, refrasear, digamos assim, as falas. Espero que você tenha acertado, porque agora, na sequência, vamos para a gramática e a gramática normativa. Aqui você vai ter que me responder o seguinte. Você percebeu que já na tela existe uma palavra grifada em negrito, que é restaurativo. A palavra restaurativo. Tudo bem. Aqui você tem, dentre as expressões destacadas, aqui exerce a mesma função sintática deste termo, desta palavra, restaurativo, não é?
Qual seria? Porque aqui embaixo você já vai olhar comigo agora na tela, leia as questões com muita calma e perceba que você tem um atleta de seleção, um amor ao esporte, incorpora radicalmente muitas pessoas e aqui você diz que faz bem. Estas palavras grifadas precisam ter a mesma função sintática de restaurativo. Eu vou te dar algumas dicas. Nós temos um substantivo chamado treino e ao lado colocamos o que mesmo? Quem acompanha o substantivo para modificá-lo, que seria o adjetivo, é o modificador do núcleo substantivo. Aqui você tem que lembrar que ele funciona como se fosse o quê? Um adjunto. Exatamente. Um adjunto adnominal. Por quê? Treino é um substantivo e substantivo é um nome. Quer dizer, colocamos esse adjetivo, que seria o modificador da palavra treino, e você disse que tipo de treino? Restaurativo. Nós temos o adjunto adnominal em funcionamento. O adjunto adnominal é isso, ele se agrega ao substantivo para modificá-lo, para especificá-lo e etc. Aqui no caso, para modificá-lo. E aqui nas respostas, a única que faz o mesmo papel, você já viu? Agora é a hora. Pare este vídeo. Você já fez isso? Parou? Porque nós vamos ver a resposta. E a resposta é a letra? Isso mesmo, o atleta de seleção. Não tem problema. Se houver uma preposição, não há problema, porque isso aqui é uma locução adjetiva ligada ao substantivo atleta, que faz o mesmo papel de adjunto adnominal, modificador do tipo de atleta. Não se esqueça disso. Veja que beleza. Cobraram na prova uma questão de gramática normativa puríssima. E prepare-se, faça uma revisão conosco. Nós vamos também ter mais vídeos essa semana para treinarmos mais esses tipos de questão. E esta nossa revisão vai ficando por aqui, mas não se desespere, porque nós vamos fazer mais aulas como essa para você essa semana e você veja na sequência para fazer aquela revisão básica de mais tipos de questões como essas. Um grande abraço a todos e eu te encontro em nossa próxima aula. Até mais, pessoal!